pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso conteúdo, falando um pouco a respeito da lei de Gauss. Pessoal, a lei de Gauss é uma técnica extremamente poderosa para o cálculo de campo elétrico. Na verdade, essa técnica ela se aplica fundamentalmente a casos em que você tem uma carga distribuída em um volume, obviamente uma carga extensa e distribuída num volume. Claro que faremos algumas aplicações da lei de Gauss em casos mais simples, por exemplo, o cálculo do campo elétrico da carga pontual, mas efetivamente a lei de Gauss ela é extremamente poderosa na hora do cálculo de cargas distribuídas ao longo de um volume. A lei de Gauss é construída em cima de um conceito muito importante, que é o conceito de fluxo. Bom, nós vamos começar então investigando um pouco esse conceito, essa definição. Claro que nós vamos começar aqui de um modo geral, depois nós vamos particularizar a ideia de fluxo para o contexto do campo elétrico. E daí então nós vamos prosseguir para a definição da lei de Gauss. Bom, o que seria então o fluxo de um campo vetorial? Imagine o seguinte, que você tem uma placa retangular e que essa placa então é perfurada por um campo vetorial, ou que a área dessa placa seja perfurada por um campo vetorial. Inicialmente, eu estou usando aqui um campo vetorial de velocidades, porque efetivamente esse é um campo vetorial, digamos, mais do nosso dia a dia. Uma imagem talvez mais prática que você poderia fazer dessa situação seria que essa placa retangular fosse a seção de um condutor de fluidos, a área da seção de um condutor de fluidos, e esse campo vetorial então representa a velocidade dos pontos do fluido furando ou perfurando essa área. Pessoal, então fica claro para vocês que nessa situação existe um fluxo de um campo vetorial através de uma área retangular, tá? Claro que estou desenhando uma área retangular, mas não necessariamente precisa ser um retângulo. Basta que seja uma área qualquer. Bom, como que eu definiria então o fluxo nessa condição? Fluxo para mim vai ser representado pela letra grega φ, e basta multiplicarmos então a área da placa pela velocidade, ou módulo da velocidade do meu campo vetorial. Essa então seria uma definição a priori bastante simples ainda do fluxo de um campo vetorial, obviamente através de uma área. Pessoal, uma situação bastante particular aqui é que os vetores do meu campo vetorial estão formando 90 graus com a área da placa, mas eventualmente isso é uma situação que não poderia acontecer ou não precisaria acontecer. Então nós poderíamos generalizar um pouco mais essa definição de fluxo da seguinte maneira. Imagine aqui que agora tem a mesma placa retangular, de tal maneira agora que o fluxo, ou meu campo vetorial, perfura essa placa, mas de tal maneira que os vetores agora não formam mais 90 graus com o plano da placa. Bom, nós poderíamos definir agora um ângulo θ em relação a essa linha imaginária, que é a linha imaginária então que forma 90 graus com o plano da placa, ou caso você queira, uma linha horizontal, que dê a direção horizontal. Bom, como que eu definiria então fluxo nesse caso aqui um pouco mais geral? Poderia definir da seguinte maneira: fluxo igual. Bom, ao invés de trabalhar propriamente com o vetor ou os vetores que está associado aí com o meu campo vetorial, eu poderia trabalhar com a projeção dele na horizontal. A projeção dessa velocidade na horizontal então seria v vezes cosseno de θ, e aí, portanto, tendo aqui a projeção desses vetores na horizontal, eu poderia fazer a multiplicação pela área. E dessa forma eu ficaria com uma definição um pouco mais geral. Pessoal, eu ainda poderia escrever essa definição de um jeito um pouco mais enxuto e, digamos, mais sofisticado do ponto de vista matemático. Vou introduzir aqui uma definição relacionada com a área da placa,
que de agora em diante essa definição nos acompanhará em todas as aplicações de lei de Gauss que ainda nós estudaremos. Como que eu poderia reescrever isso aqui de um jeito mais poderoso? Bom, está claro para vocês que aqui eu tenho um campo vetorial, portanto eu tenho vetores de velocidade que perfuram a área da minha placa. Mas agora eu vou definir um outro vetor, que ele não é tão comum ainda, talvez para vocês, mas de agora em diante será. Eu vou definir um vetor área da seguinte maneira. Esse aqui vai ser o meu vetor área. E as características desse vetor serão as seguintes. A primeira característica é que esse vetor área, ele sempre formará 90 graus com o plano da área a qual ele esteja associado. Então, sempre 90 graus com o plano da placa, no caso aqui. Uma outra característica fundamental é que, caso eu queira saber o módulo desse vetor, basta eu calcular a área com a qual ele esteja associado. Ou seja, dessa maneira o meu vetor fica bem definido. Eu dou a orientação desse vetor, ou seja, é a orientação que forma 90 graus com o plano da placa. E, além disso, o seu módulo é dado pela própria área da placa. Bom, qual que é a grande utilidade de fazer essa definição? A utilidade é que vocês devem se lembrar da definição de um produto escalar, e eu poderia escrever então a minha equação, que está em termos de módulos de vetores aqui, e eu poderia escrevê-la em termos de um produto escalar, da seguinte maneira: V produto escalar A. Dessa maneira, pessoal, a definição fica muito mais interessante e enxuta. Se você abre então esse produto escalar, se você usa a definição de produto escalar, é exatamente o que você vai obter essa equação anterior. Vai aparecer o módulo de V, o módulo de A e o cosseno do ângulo entre os dois vetores, no caso entre o vetor área e o vetor velocidade. Dessa maneira a definição fica extremamente mais interessante. Pessoal, já caminhando então para o nosso contexto, como que ficaria então a definição de fluxo para um campo vetorial representado agora pelo vetor campo elétrico? Então, de agora em diante, a ideia será essa. Nós teremos então um campo elétrico, que será representado obviamente por um campo vetorial, e esse campo vetorial, portanto, vai atravessar ou vai perfurar alguma área. Então, o que nós vamos fazer é associar uma grandeza a esse fato, e essa grandeza é o fluxo, no caso agora o fluxo do campo elétrico. Bom, a rigor é exatamente a mesma definição. No entanto, agora o meu vetor, que está associado com o campo vetorial, será o vetor campo elétrico. Então, seria definido da seguinte maneira: E produto escalar com A. Então, essa é, na verdade, a minha equação que calcula o fluxo de campo elétrico através dessa área retangular. Pessoal, nós já estamos aqui com uma equação relativamente geral, mas a minha ideia ainda é generalizar essa definição a ponto de deixá-la suficientemente forte para ser utilizada na lei de Gauss, que nós vamos definir logo mais. Bom, eu estou utilizando até agora áreas retangulares, mas eu disse para vocês que a geometria dessa área não precisa ser retangular. E mais, para eu definir fluxo, essa geometria pode ser absolutamente arbitrária. Então, acompanhe comigo esse caso aqui, que é um caso absolutamente geral. E a minha ideia agora é generalizar essa equação ao máximo. Bom, imagine agora que eu tenho essa figura aqui, uma figura com uma geometria completamente arbitrária. Você poderia, aí, para talvez ficar mais fácil, fazer a seguinte imagem, como se esse retângulo fosse uma folha de papel, e você pega essa folha de papel agora, amassa ela, e depois abre um pouco, de tal maneira que ela fica um pouco aberta, e no entanto absolutamente deformada, com uma geometria completamente deformada. Bom, então a imagem que você poderia fazer dessa geometria agora seria essa. Então agora eu tenho uma geometria generalizada e, portanto, agora eu vou mergulhar essa minha área com essa geometria em um campo elétrico. O campo elétrico ainda não será muito geral. Eu estou mergulhando
a minha área num campo elétrico uniforme, ou seja, num campo elétrico horizontal. E a minha ideia então é propor uma equação para o cálculo do fluxo, porque está claro aqui para vocês que o meu campo elétrico está perfurando essa área, portanto existe um fluxo através dessa área, e minha ideia então é calcular, ou propor uma equação que calcule esse fluxo. Bom, como que eu poderia fazer isso? Agora eu vou usar a força do cálculo diferencial ao meu favor aqui. Pessoal, ao invés de olhar para essa área toda, o que eu poderia fazer é pequenos quadrículos, ou poderia quadricular essa área a ponto de obter retângulos ou que fossem quadrados extremamente pequenos ao longo de toda essa geometria complicada. Então, eventualmente, eu poderia ter aqui, por exemplo, um quadrículo aqui, de tal maneira que o meu vetor área tivesse, eventualmente, essa orientação aqui. Claro que se ela é uma geometria toda amassada, em qualquer ponto que eu escolha ali é um quadrículo, cada quadrículo desse terá um vetor área com orientação diferente. Então, esse vetor área, só para dar a ideia de que o quadrículo é pequeno, vou chamá-lo de ΔA1, ou seja, uma área pequena. Bom, aqui nós então teríamos um θ1 associado aí com a orientação, ou o ângulo, na verdade, associado com os dois vetores, no caso o ΔA1 e o campo elétrico. Bom, eventualmente eu poderia escolher, sei lá, por aqui um outro quadrículo, de tal maneira que tivesse um ΔA2 com essa orientação e novamente um ângulo θ2. E daí por diante, poderia escolher, sei lá, mais um para cá, com essa orientação de ΔA3. E aí, aqui eu tenho o meu campo elétrico. Eu teria então esse ângulo entre o vetor campo elétrico e o ΔA3, que eu venho chamando de θ3. E eu poderia ter uma infinidade desses quadrículos aí, até cobrir toda essa geometria complicada. Pessoal, vocês devem concordar comigo que caso eu queira calcular o fluxo do campo elétrico através dessa geometria complicada, e mais, utilizando o que eu já defini aqui, eu poderia fazer o seguinte: o fluxo seria então uma somatória em cima de todos esses quadrículos de E vetor ΔA. Claro que essa soma correria aqui no índice I. Bom, se eu quisesse abrir essa soma, então eu teria produto escalar entre E ΔA1 mais produto escalar entre E ΔA2 e daí por diante. Bom, já migrando agora para o que a gente conhece de cálculo diferencial, para eu poder cobrir toda essa área complicada e utilizando aqui então a ideia de limite, eu poderia fazer ΔA e tender a zero, ou seja, fazer esses quadrículos cada vez menores, a ponto de que eu teria uma infinidade desses quadrículos em cima dessa minha área, extremamente pequenos. Quando eu faço isso, pessoal, a rigor o que eu estou fazendo é tomando o limite dessa soma com o ΔI tendendo a zero, ou com os meus quadrículos que já estão pequenos tendendo a zero. Bom, eu acredito que vocês se lembrem disso, eu não vou entrar demais nesses detalhes, mas quando eu faço isso, tomo o limite dessa soma, a rigor o que nós temos é a definição da integral, ou seja, minha equação de fluxo agora vai ficar integral, obviamente que essa aqui vai ser uma integral de superfície de E, e agora o meu ΔA se torna um dA, um vetor dA. Pessoal, então essa é a rigor a definição bem mais geral, fluxo de campo elétrico através de uma área absolutamente arbitrária. Pessoal, para fixarmos um pouco o conceito que nós acabamos de construir de fluxo de campo elétrico, vamos fazer um exemplo exclusivamente de cálculo de fluxo para podermos entender um pouco as técnicas que nós utilizamos aqui. Bom, nosso exemplo é o seguinte, não vou colocar muitas informações, mas obviamente estou dizendo como que é o nosso problema. Então nós temos aqui um cubo, o problema informa que a minha superfície é um cubo, e esse cubo agora ele está mergulhado em um campo elétrico que foi dado. Esse campo elétrico então vai ser em newtons por coulomb.
Bom, está claro aqui então que o meu vetor campo elétrico ele tem duas componentes, ele está no plano XY, de tal maneira que a componente X não é constante. A componente X depende da coordenada X e, por outro lado, a componente Y é constante. Bom, mas esse é o campo elétrico e esse cubo está mergulhado nesse campo elétrico. E a ideia, então, é calcular o fluxo através exclusivamente dessa face do cubo. O fluxo, obviamente, do campo elétrico. Bom, vamos começar, então, utilizando ali a minha definição de fluxo, que é a integral de E dA. E pessoal, logo em seguida nós precisaremos lembrar disso bem, porque nós vamos fazer isso diversas vezes quando estivermos aplicando a lei de Gauss. Nesse momento, você precisa definir de modo muito claro aí para você quem que é o seu vetor dA. Bom, o meu vetor dA, obviamente, ele vai ser um vetor associado com a área infinitesimal e mais. Essa área infinitesimal, ela está definida na minha área de interesse ou na área em que eu queira calcular o fluxo de campo elétrico. Então, obviamente, pessoal, ele vai ser um vetor nessa minha área aqui. Ou seja, aqui está o meu vetor dA, lembrando das características desse vetor. Ele é um vetor que forma 90 graus com a área de interesse. Bom, prosseguindo aqui então com a minha conta, eu tenho integral de E. Eu vou substituir aqui então o campo elétrico, 3x na direção I mais 4y, produto escalar com dA. Pessoal, como eu já estou com o campo elétrico escrito em termos de vetores unitários, eu posso fazer a mesma coisa para o dA. Está claro aqui para vocês que da maneira como eu defini o meu vetor dA, ele tem direção exclusivamente x, ele só tem componente x. Portanto, poderia escrevê-lo da seguinte maneira: dA na direção I. Esse é o meu vetor dA. Bom, é bem conhecido de vocês que produto escalar obedece propriedade distributiva. Prosseguindo com a minha conta aqui, eu teria então fluxo de campo elétrico igual a integral de 3x dA, e aqui eu vou fazer o produto escalar de I com I, mais integral de 4dA, produto escalar de J com I. Pessoal, bom, só para lembrarmos, vamos deixar aqui então, produto escalar de A com B, a definição é módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Bom, enfatizando aqui então, eu tenho um produto escalar entre I e I, os vetores unitários, ou vetor unitário é que dá a direção de x. É bem conhecido de vocês também que o módulo desses vetores é igual a 1. Então aqui nós teríamos 1 e 1. E aqui apareceu o cosseno do ângulo entre eles. Como se trata do mesmo vetor, é óbvio que o ângulo entre eles é zero. Portanto, aqui apareceria um cosseno de zero, de tal maneira que isso daqui vai me dar 1. Por outro lado, pessoal, aqui tem um produto escalar entre J e I. Vocês sabem muito bem também que J e I formam 90 graus entre si. De tal maneira que me apareceria um cosseno de 90 graus aqui, que é zero, ou seja, toda essa integral vai a zero. De tal maneira que o que me sobraria aqui então seria integral de 3x dA. Pessoal, meu elemento de integração aqui é uma área infinitesimal. Bom, como que eu poderia definir melhor essa área? Eu não havia dito isso antes, mas agora nós podemos detalhar um pouco mais o meu vetor dA. O vetor dA é um vetor associado com a área infinitesimal, que poderia ser um quadrado, um retângulo, definido aqui nessa área de interesse. Vocês devem concordar comigo que, caso eu queira calcular a área desse elemento de área dA, a base dessa área muito pequena coincide com um trecho da coordenada z. E por outro lado, a altura dessa área muito pequena coincide com um trecho da coordenada y do meu sistema de coordenadas. Ou seja, eu estou te dizendo que o dA literalmente pode ser calculado por dz dy, ou dz vezes dy. E a partir daí então fica claro para vocês
que sendo integral de área, essa integral na verdade é uma integral dupla. Então, abrindo um pouco mais a minha conta, nós teríamos isso aqui, uma integral dupla de 3x dz dy. Pessoal, os limites de integração, em geral a gente faz a correspondência dessa integral com a variável z e dessa integral de fora com a variável y. E fica claro aqui para vocês então que a minha coordenada z, para eu cobrir toda a área de interesse, ela varia de 0 até 2. Bom, de 0 até 2 por quê? Porque a aresta do meu cubo, isso é um cubo, a aresta dele mede 2. Eu sei disso porque ele me deu as coordenadas x dessas duas faces. Uma está na coordenada x igual a 1 e a outra está na coordenada x igual a 3. Portanto, essa aresta é 2 e todas as outras arestas serão 2, porque se trata de um cubo. Então, a variação em z será de 0 a 2. E de igual maneira, a variação em y também será de 0 a 2. Basta então realizarmos essa integral, que é uma integral muito simples de fazer. Pessoal, em relação a x, em relação a z, na verdade, e a y, x é constante. Portanto, ele pode sair da integral juntamente com 3. E a integral em z de 0 a 2 é óbvio que vai dar 2. E a integral em y de 0 a 2 é óbvio que vai dar 2. Então, isso aqui vai me dar 12x. Pessoal, ele quer o fluxo, então, através dessa face. Essa face está na coordenada x igual a 3. Então, basta substituir o x igual a 3. E nós teremos, então, um fluxo de campo elétrico através dessa face de 36. E aí, lembrando a definição de fluxo, a unidade é newtons por coulomb, que é a unidade de campo elétrico, vezes metro quadrado, que é a unidade de área. E dessa forma, então, nós temos aí a resposta do nosso problema. Pessoal, nós vamos definir agora, propriamente dito, a lei de Gauss. E aí, como eu disse, essa definição será construída em cima da ideia de fluxo de campo elétrico. Bom, eu coloquei de forma escrita e também a forma matemática, que é de fato a que nós vamos utilizar na prática. Mas a lei de Gauss diz que o fluxo de campo elétrico, através de uma superfície fechada que envolve uma carga Q, é dado inicialmente por essa equação. Ou seja, o fluxo é igual a carga dividido por ε0. Lembrando aqui que o ε0 é a constante dielétrica do vácuo. Pessoal, existe um contexto aqui bastante interessante que deve ser entendido com cuidado. O que a lei está dizendo é o seguinte, que o fluxo de campo elétrico através de uma superfície fechada que envolve uma carga, ou que encerra, ou que contém uma carga Q, esse fluxo é dado por Q sobre ε0. Justamente Q é o valor da carga envolvida por essa superfície que a lei está se referindo. Pessoal, então essa é a lei de Gauss matematicamente. Bom, a gente já sabe que o fluxo de campo elétrico, eu troquei aqui o φ pela definição de fluxo de campo elétrico, e a rigor mesmo, a equação que nós utilizaremos na prática é essa. Então você não pode esquecer desse contexto. Esse é o contexto em que se aplica a lei de Gauss. Você vai ter uma carga líquida, obviamente, ou um objeto com alguma carga líquida, e se você envolve esse objeto ou essa carga com a superfície, seja lá que superfície que você queira, a geometria dessa superfície, nós vamos comentar aqui já já, ela é arbitrária, mas você envolve essa carga com uma determinada superfície, o fluxo de campo elétrico, obviamente o campo elétrico gerado pela carga que está dentro dessa superfície, é dado por Q sobre ε0. Então é isso que é a lei de Gauss. Pessoal, obviamente isso aqui é uma lei, tá? Eu gosto de enfatizar sempre isso. Essa igualdade é uma lei, ou seja, isso aqui é um resultado fundamental. Não existe um caminho matemático de alguma outra lei mais fundamental que eu consiga chegar aqui, tá certo? Então, essa igualdade é feita dessa maneira mesmo. É uma lei. Bom, eu coloquei aqui algumas observações que você precisa estar atento. Que essa carga que é envolvida por essa superfície,
Essa superfície é a que nós chamamos de superfície gaussiana. Vai ficar mais claro quando eu fizer alguns exemplos para vocês. Mas essa carga que a superfície envolve, ela é uma carga líquida. Porque, obviamente, pessoal, posso ter um objeto neutro, qualquer, envolvê-lo por uma superfície, mas, obviamente, nesse caso, em que você tem um objeto neutro, não vai ter fluxo de campo através dessa superfície que envolve esse objeto, porque ele está neutro. É um objeto, para gerar uma região de atuação de campo elétrico nas suas redondezas, obviamente, ele tem que ter um excesso de carga, que é o que eu estou chamando de carga líquida. Uma outra observação extremamente importante, que eu disse para vocês, mas detalhando um pouco mais, essa superfície ela é arbitrária. Então, a ideia vai ser o seguinte, pessoal, na hora de resolver problemas, você vai ter uma carga com alguma geometria que o problema proponha, daí você vai envolver essa carga com uma superfície matemática, uma superfície imaginária, que é o que nós chamamos de superfície gaussiana. Essa superfície ela é absolutamente arbitrária, você escolhe a geometria que você quiser. Claro que, dependendo da escolha que você faça, o seu problema pode ficar muito difícil matematicamente. Então, o que em geral nós fazemos é escolher uma superfície que acompanhe a geometria, uma superfície com uma geometria que acompanhe a geometria da carga que já existe. Isso vai ficar mais claro também quando fizermos um exemplo. Bom, isso aqui é um negócio óbvio, mas se a carga envolvida for nula, o fluxo através da superfície é nulo. Isso é claro. Se você tem um objeto que está com carga nula, ele não gera fluxo, ele não gera campo elétrico, portanto, ele não gera fluxo sobre uma eventual superfície gaussiana que o envolva. Pessoal, a minha ideia aqui agora é resolver o problema da carga pontual utilizando a lei de Gauss. Ou seja, determinar então a expressão que calcula o campo elétrico de uma carga pontual por via da lei de Gauss. Alguém poderia questionar, professor, mas eu já sei como que calcula, eu já sei a expressão que calcula o campo elétrico de uma carga pontual a uma certa distância dessa carga. Bom, a questão aqui, pessoal, é basicamente mostrar para vocês que a lei de Gauss funciona num caso absolutamente simples como esse, e também funcionará muito bem, claro, em casos que eu tenha cargas com geometrias bem mais complicadas. E mais, não só mostrar que a lei funciona nesses casos também, simples, mas também definir um protocolo de utilização da lei de Gauss que será utilizado em problemas posteriores. Então, meu interesse aqui é definir o campo elétrico em um determinado ponto a uma certa distância da minha carga pontual. E obviamente vocês sabem que quando eu estou lidando com carga pontual, eu estou literalmente desprezando a geometria dessa carga. Para mim ela é um ponto. Bom, então eu quero calcular o campo elétrico nesse ponto que eu vou chamar de ponto P. Pessoal, o primeiro passo do nosso protocolo, que vocês utilizarão nos próximos problemas também, que nós precisamos definir então a nossa superfície gaussiana. Essa carga pré-existente, ela precisa ser envolvida por uma superfície matemática, que eu chamo de superfície gaussiana. E aí, como eu havia dito, essa superfície ela é absolutamente arbitrária. Eu posso dar a essa superfície a geometria que eu quiser, desde que ela envolva a minha carga pré-existente. Mas uma questão aqui que tem que ficar bem claro para vocês é que a geometria a ser escolhida para a superfície gaussiana ou para a superfície de Gauss, ela deve acompanhar, ou é razoável que ela acompanhe a geometria da carga pré-existente, porque isso facilitará as contas. E à medida que você resolve problemas, que você faz bastante exercício, você acaba chegando de fato nessa conclusão, que a geometria para a superfície gaussiana deve acompanhar a geometria da carga pré-existente. Ou seja, pessoal, se eu estiver trabalhando com esfera, é razoável utilizar uma superfície gaussiana esférica. Se eu estiver trabalhando com um cilindro, é razoável utilizar uma superfície gaussiana cilíndrica. Aqui eu estou trabalhando com a carga pontual, então é razoável que eu utilize uma superfície gaussiana esférica. Ou seja, esse paralelo aí entre as geometrias vai facilitar a minha vida na hora de fazer as contas. Bom, feito isso, pessoal, então preciso definir a minha superfície gaussiana, e essa superfície tem que passar exatamente em cima do ponto de interesse. Então, aqui, a minha esfera
que é então o que eu defino como superfície gaussiana. Pessoal, eu enfatizo aqui o fato de que nós estamos trabalhando com um problema tridimensional. Claro que você está vendo aqui uma figura em corte. Essa circunferência que você está vendo é o corte de uma esfera. Tem que ficar claro para você aquela imagem que nós fazemos do campo elétrico através de linhas. Ou seja, essa carga positiva ela emana linhas de campo elétrico. Então tem linhas subindo, descendo para a direita, para a esquerda, tem linhas saindo do plano do quadro, entrando no plano do quadro. E é claro que essa carga emanando esse fluxo, ou emanando esse campo vetorial, vai haver, na verdade, um fluxo de campo através dessa superfície. O meu campo vetorial vai perfurar essa superfície matemática, que eu chamo de superfície gaussiana, que nesse caso especificamente é uma esfera. Bom, definida então a minha superfície gaussiana, pessoal, o próximo passo é partir para a lei de Gauss. Então vamos lá, integral de EdA, que é a integral que calcula o fluxo através da superfície, aqui sobre ε0. Pessoal, vamos avaliar um pouco a situação do meu vetor dA. O vetor dA, pessoal, ele vai ser um vetor associado com uma área infinitesimal escolhida justamente na superfície gaussiana. Então, em algum ponto eu poderia escolhê-lo. Dizemos que eu escolho ele por aqui. E aí vocês já sabem que o meu vetor dA ele tem que formar 90 graus com a superfície na qual ele é escolhido. Feito isso, pessoal, vou prosseguir lá na minha lei de Gauss. Isso daqui é claramente um produto escalar. Eu vou abrir esse produto escalar. Então vai aparecer o módulo de E, o módulo de dA e o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Eu já vou colocar esse ângulo aqui, nós vamos primeiro investigá-lo um pouco mais. Então, pessoal, de novo, aparece o módulo de E, módulo de dA e o cosseno entre os vetores E e dA. Bom, voltando aqui para onde eu escolhi o meu vetor dA, vocês devem concordar comigo que o campo elétrico se afasta dessa carga positiva. Portanto, nessa área dA, o campo elétrico tem essa orientação. Ele é radial, se afastando da carga positiva. E fica claro para vocês, então, que o dA e o E têm a mesma orientação. Ou seja, o cosseno do ângulo que aparece aqui, na verdade, é o cosseno de zero. Pessoal, alguém poderia perguntar, professor, se eu tivesse escolhido o dA em qualquer outro lugar, tem que ficar claro para vocês, pessoal, que se o meu dA for escolhido em qualquer outro ponto da superfície gaussiana, a orientação do dA e do E sempre será a mesma, tá certo? Tenta fazer essa imagem na sua cabeça que você vai chegar nessa conclusão. Para qualquer outro ponto que eu escolho dA, a orientação entre dA e E é a mesma. Ou seja, esse ângulo para qualquer dA sempre vai ser zero. Ou seja, sempre vai aparecer o cosseno de zero ali. Prosseguindo então com a minha conta, o cosseno de zero aí vai dar 1 e eu fico então com essa integral. Pessoal, veja que eu agora deixei de ter uma integral de um produto escalar entre dois vetores e passei a ter uma integral do produto entre dois módulos de vetores. O próximo passo é avaliar a dependência de E em relação a dA, ou mais, saber se o E ou se o módulo do campo elétrico varia com relação a dA. Como que eu faço isso? Eu mapeio a minha geometria, imagino isso, né, claro, que estou mapeando a minha geometria, escolhendo essa área dA em diversos pontos e avalio isso e percebo que, na verdade, nesse caso especialmente, o campo elétrico não varia com dA. O campo elétrico, eu digo o módulo do campo elétrico. Para qualquer dA que eu escolher nessa superfície, o módulo do meu campo, que é representado por E, terá o mesmo valor. Tá certo? Obviamente, por quê, pessoal? Eu estou passeando em cima de uma superfície esférica. Imagina que quando eu escolho esse dA em diversos pontos em cima dessa superfície esférica, a distância que eu estou da minha carga pontual que está lá no centro não muda. Então o módulo do campo elétrico aqui, ele só vai mudar caso eu me aproxime da carga pontual ou caso eu afaste da carga pontual, e não é isso que eu estou fazendo. Quando eu mapeio a minha geometria, a geometria da superfície gaussiana, o que eu faço está
vagando aí literalmente em cima de uma superfície esférica. Portanto, para qualquer DA, a distância em relação à carga pontual é a mesma. Ou seja, o que eu estou te dizendo é que o módulo do campo elétrico não depende de DA. Ou seja, ele pode sair da integral. Então nós temos aqui integral de DA igual aqui sobre ε0. Pessoal, aqui nós temos um outro ponto extremamente importante, que é essa integral de DA. Claro que eu poderia usar todas as técnicas aqui do cálculo 3 para calcular essa integral, mas essa é uma integral típica da física. E mais, nós trabalharemos nessas aplicações de leis de Gauss sempre com superfícies com geometrias muito bem conhecidas. Aqui, por exemplo, eu estou com esfera, mas mais adiante trabalharei com cilindros e outras geometrias bastante conhecidas. Então não tem a menor razão eu utilizar todas as técnicas do cálculo diferencial para resolver essa integral. Eu poderia parametrizá-la, que é um procedimento comum que nós fazemos, reescrever, fazer uma mudança de variável aqui no DA e terminar a conta, mas efetivamente o que eu encontraria eu já sei, a resposta dessa integral já é conhecida. A rigor se eu somar todos os DAs em cima de toda essa superfície, pessoal, tem que ficar claro para vocês que o resultado dessa integral é para dar a área da superfície dessa esfera. E mais, a área da superfície de uma esfera eu já sei, é um resultado muito conhecido nosso. Então, raramente nós trabalharemos com técnicas de cálculo diferencial para resolver essas integrais aqui. Bom, prosseguindo então, eu tenho que E vezes. O resultado dessa integral aqui é conhecido, que é 4πr ao cubo, 4πr ao quadrado, e mais. Quem que é esse R vai ser então a distância da carga pontual até o ponto de interesse, ou, caso você queira, é o raio da superfície gaussiana. E aqui, que é sobre ε0. Bom, pessoal, problema praticamente resolvido, basta isolar então o campo elétrico, o módulo do campo elétrico. Então aqui vai dar 4πε0 sobre r ao quadrado. Só para deixar esse resultado mais parecido com o que nós já conhecemos, eu vou separar isso daqui, 1 sobre 4πε0, que é sobre r ao quadrado. Essa constante que aparece aqui, ela é para ser conhecida de vocês. 1 sobre 4πε0 é justamente a constante eletrostática do vácuo. Então, finalmente, nós temos a expressão que nós já conhecemos, é kq sobre r ao quadrado. Bom, essa então é a expressão que nós já conhecíamos, na verdade, que calcula o módulo do campo elétrico a uma certa distância de uma carga pontual.